Olá! No mundo que muitas vezes parece um verdadeiro caos, né? Onde é que a gente busca algum sentido? Hoje, a gente vai mergulhar numa estrutura bem surpreendente que vem de 4 textos antigos. Vamos ver como visões de impérios gigantes, lutas espirituais e a sabedoria do dia a dia podem se conectar para oferecer um guia prático para a gente encontrar ordem tanto no universo quanto dentro da gente. Bora começar! A nossa jornada começa com essa imagem. Uma imagem bem forte e uma pergunta que dá o que pensar. O que 4 feras monstruosas saindo de um mar em plena tempestade podem nos dizer sobre o mundo em que a gente vive hoje? Pois é, a resposta começa numa visão antiga, mas com eco muito moderno. Então, vamos para o nosso primeiro texto, uma visão dramática lá do livro de Daniel, capítulo 7. Se prepare porque aqui a escala é outra, é grandiosa, é cósmica e geopolítica. A visão já nos joga no meio de uma cena de puro caos. Imagina só, um mar imenso que representa a humanidade sendo açoitado por ventos divinos. E desse turbilhão todo surgem 4 bestas gigantescas. É uma imagem de desordem total, de onde nascem poderes misteriosos e avassaladores que vão moldar a história. E aqui estão os detalhes. E olha, não são criaturas comuns, né? Um leão com asas, um urso meio torto, um leopardo com várias cabeças e asas e uma quarta besta tão pavorosa que nem nome tem. Na interpretação clássica, elas simbolizam uma sucessão de impérios. Mas o ponto-chave aqui não é só a ordem deles, e sim a natureza predatória e instável do poder humano quando fica por conta própria. A história, por essa ótica, é uma maré de caos. Mas, bem no auge desse conflito, a visão tem uma virada radical. Surge uma figura de autoridade definitiva. A ela é dado o domínio, a honra e o reino. Isso aqui é fundamental. O texto sugere que, por baixo desse ciclo sem fim de poder e violência, existe um desejo profundo por justiça de verdade, uma ordem que finalmente supere o caos. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Essa batalha cósmica entre ordem e caos acontece só lá fora, no palco do mundo? Ou será que essa mesma dinâmica acontece dentro de nós, nas nossas próprias lutas internas? Para investigar isso, a gente vai mudar o foco, do macro para o micro. Com a nossa segunda fonte, a primeira carta de João, a escala muda completamente. A gente sai das grandes nações e entra no coração humano. O conflito é outro. Não é mais entre reinos, mas uma luta diária entre luz e trevas, verdade e mentira, dentro de nós e das nossas comunidades. O conceito central aqui é a afirmação de que Deus é luz. E nesse contexto, luz não é só brilho, sabe? É a própria realidade. É a verdade sem filtro, a pureza total. É o padrão definitivo contra o qual o engano e a hipocrisia simplesmente não sobrevivem. Essa ideia se desdobra em 2 caminhos bem claros. De um lado, andar na luz, que gera comunhão, verdade e crescimento. Do outro, as trevas, que inevitavelmente levam ao isolamento, ao auto-engano, a ficar parado no mesmo lugar. A escolha, segundo o texto, tem consequências muito práticas e imediatas na qualidade da nossa vida e dos nossos relacionamentos. E agora, a gente dá mais um passo para dentro. Do conflito em comunidade entre luz e trevas, a gente mergulha na experiência superpessoal de um indivíduo que está no meio da aflição, como a gente vê no Salmo 119. A linguagem aqui é muito crua, é direta, é um lamento mesmo. O autor clama por libertação, por defesa, por salvação, por vida. É a voz da vulnerabilidade total, aquela sensação de estar soterrado pelas tempestades da vida e buscando desesperadamente um lugar firme para se apoiar. E onde essa pessoa encontra esse apoio? O interessante é que não é numa mudança das circunstâncias, mas num foco interno. Ao dizer, quanto ama a tua lei, o salmista revela qual é a sua âncora, um compromisso profundo com um conjunto de princípios e verdades que se tornam uma fonte de sabedoria e estabilidade, bem quando tudo em volta é um caos. E isso nos traz para a nossa camada final, a mais pé no chão de todas. Com o livro de Provérbios, capítulo 28, a gente vê como esses grandes temas de justiça e verdade aparecem não em visões cósmicas, mas nas nossas interações mais simples do dia a dia. E aqui está um exemplo de sabedoria que nunca envelhece. O texto coloca lado a lado a repreensão honesta e a bajulação. A primeira, mesmo sendo difícil, nasce do cuidado e constrói confiança a longo prazo. A segunda é fácil, mas superficial, e nasce do egoísmo e do engano.
É a batalha entre luz e trevas numa única conversa. Este próximo provérbio é incrivelmente direto. Ele traça uma linha reta da desonestidade dentro da unidade mais básica da sociedade, a família, até a destruição da sociedade como um todo. A mensagem é poderosa. A integridade ou a falta dela tem um efeito dominó. Começa em casa e, inevitavelmente, se espalha. Ok, então a gente passou pelo geopolítico, pelo espiritual, pelo pessoal e pelo prático. 4 perspectivas que parecem bem distintas, certo? Mas como elas se conectam para formar uma visão de mundo que faz sentido? Vamos juntar todas as peças. E aqui está a estrutura completa. Tudo começa com a arena cósmica, entendendo que fazemos parte de uma história maior de conflito e justiça. Isso nos leva a reconhecer o campo de batalha espiritual dentro de nós. Para navegar essa luta, encontramos uma âncora pessoal em princípios firmes. E, finalmente, tudo isso se manifesta na nossa prática diária, onde a integridade é colocada à prova. Do macro ao micro, uma estrutura de vida coerente. O que nos deixa com uma reflexão final. Se a grande narrativa do universo e a nossa história pessoal estão tão conectadas assim, a pergunta se torna inevitável. Qual pequena verdade, qual ato de integridade a gente vai escolher viver hoje? A resposta, ao que parece, não está apenas nas grandes visões, mas também nas nossas conversas mais simples. A ordem cósmica pode muito bem começar com uma palavra honesta.